Bom, boa tarde a todos. Eu sou Gilberto Peçanha Ribeiro, professor aqui da Universidade Federal de São Paulo, em Santos, litoral aqui de São Paulo. Eu estou, desde 2013, trabalhando aqui no Instituto do Mar. Hoje a gente tem aí uma palestra que envolve assunto, temática também, vinculada a pesquisas em ambientes costeiros e marinhos, E eu estou aí com a tela exibindo para vocês a programação do Observatório da Dinâmica Costeira, que é um observatório criado o ano passado, mas que ele começou a funcionar esse ano, como colaborações de alunos do curso de bacharelado, interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e também Engenharia Ambiental. Hoje a gente tem aí a presença bacana do professor Henrique Ravi Almeida, da Federal da Alagoas, com uma temática aí sugerida por mim, que ele achou bacana a gente discutir, conversar um pouco sobre preservação. Só para vocês terem uma ideia, nós teremos dia 8 de outubro a participação especial da professora Fernanda Padovese Fonseca, geógrafa da Universidade de São Paulo. Ela traz uma discussão sobre os desafios do mapa da globalização. É uma professora aí renomada, muito bacana, uma referência que a gente tem aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, discutindo temas importantes também no campo aí da cartografia. Teremos no dia 10 de outubro a participação bacana da historiadora e arqueóloga Cristiane Amarante, com uma discussão a respeito do que ela tem feito de pesquisas durante um ano em Portugal, no sul de Portugal, em comparação com o que ela já andou fazendo de pesquisa no litoral brasileiro, paisagens culturais marítimas. Então, a professora Cristiane Amarante, além de ser linda, simpática, ela é super competente para discutir a questão aí de arqueologia subaquática. Teremos aí uma participação minha, numa data aí que é em 13 de outubro, trazendo aí aspectos sobre navegação por estrelas, no campo aí de navegação clássica por estrelas e pelo Sol, incluindo o Sol, trabalhando aí triângulo de posição, determinações astronômicas, no dia 13 de outubro. São 2 horas de conversa sobre esse tema. Na sequência, na programação, teremos aí a participação da arqueóloga, carioca, que é a professora Cláudia Regina Plains, da Unifesp do campus de Guarulhos, e com o professor Levi Figutti, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Eles vão trazer aí a temática dos sambaquis da Mata Atlântica. Então, é uma participação aí entrando no assunto de arqueologia em relação aos ambientes costeiros, dia 15 de outubro. Na sequência, teremos aí a participação bacana e ilustre da professora Kátia Mansur e do professor Renato Ramos, trazendo aí as experiências que os dois têm tido de forma bem intensa e bem marcada com os beach rocks de Jaconé, da praia de Jaconé, no litoral fluminense. Será no dia 16 de outubro, sempre às 16 horas. E aí eu agradeço desde já a professora Kátia e o professor Renato nessa participação bacana aí no dia 16 de outubro. Eu vou dar uma palestra rápida de 2 horas, trazendo de experiências no QGIS, em tempos de crise planetária, trazendo aí alguma coisa de motivação do uso do QGIS para mapeamento 0800, gratuito, dados gratuitos aí na internet. E na sequência a gente terá a participação da Maria de Oliveira, geógrafa, doutora, com uma trajetória bem bacana na Universidade de São Paulo. Ela tem uma trajetória bacana aqui em Santos, trabalhando saúde pública, e ela vai trazer uma abordagem aí da geografia da saúde aqui no município de Santos, no dia 22 de outubro. No dia 29 de outubro, uma semana depois, a Maria de Oliveira, ela vai trazer aí a experiência que ela teve com pesquisa no mestrado, trabalhando essa questão da qualidade ambiental urbana da bacia hidrográfica do Rio Itaquera, zona leste de São Paulo. Maria de Oliveira, atualmente, ela está fazendo pesquisa na Universidade de Johns Hopkins, já faz um tempo, em Baltimore, nos Estados Unidos, e ela está aí conosco nesses dois encontros, aí, uma conversa sobre temas aí, também voltados para a gestão costeira. Teremos uma participação magnífica aí da doutora Gina Bianchini,
sobre arqueologia em ambientes costeiros. A doutora Gina, ela é uma colaboradora, pesquisadora que eu conheci em 2006, lá no Museu Nacional. Ela tem trabalhado de forma intensa com assuntos que envolvem carvões arqueológicos, incêndios arqueológicos. Ela é da área de agronomia, mas ela está no Rio de Janeiro com trabalhos bem interessantes, trabalhando antracologia. Isso aí é o que a gente tem programado para as próximas datas, né? Tem uma programação aí que foi fechada com a Associação dos Engenheiros Cartógrafos de São Paulo, né? Ainda não temos aí o folder para divulgação, mas é uma programação que vai ainda um pouco no mês de novembro, tá bom? Agradeço a presença de todos. Eu vou repetir aqui alguma coisa que eu coloquei no chat, porque agora sim a gente tem um público aí de 29 pessoas. Para efeito de presença, eu peço que todos coloquem aí o nome completo no chat. Eu vou dar umas instruções aí de links para as pessoas conhecerem material aí que temos aí aqui no próprio Observatório da Dinâmica Costeira, e coloco agora o professor Ravi à disposição aí da gente para conversar, trazer essa temática. A ideia é a gente ter uma hora, o professor Henrique trazendo aí aspectos dessa questão aí das praias arenosas, né, com foco possivelmente em Maceió, no litoral de Alagoas, e aí na sequência a gente vai abrindo para perguntas, assim que o professor Henrique concluir aí essa exposição, e aí eu posso interferir alguma coisa nesse começo, mas aí a gente abre para perguntas depois, tá ok? E agradecer ao professor Henrique, né, o engenheiro agrimensor destacado aí na Federal de Alagoas, com uma abordagem próxima ao que eu tenho trabalhado também, que é geomorfologia costeira, trabalhando também aspectos de dinâmica costeira. O professor Henrique foi uma descoberta recente aí de conhecer o trabalho do professor Henrique, e aí eu coloco o professor Henrique à disposição e vou deixar o meu microfone aqui para que não haja interferência de ruídos aí na conversa com o Henrique. Por favor, professor Henrique, é com você agora. Boa tarde a todos, obrigado pela introdução. Grande Gilberto, agradeço o convite em participar do evento. É um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho do nosso litoral de Alagoas. Agradeço a todos pelo interesse também em participar do evento. É um prazer estar aqui e contar com a presença de vocês. Deixa eu ver para onde a gente conversa. Eu tentei, na palestra, antes de começar a compartilhar, fazer um breve apanhado de como funciona a morfodinâmica do nosso litoral de Alagoas. Não tinha como fazer uma coisa muito ampla, né? Porque a costa é muito complexa. Você, quando começa a falar de linha de costa, então você acaba se perdendo na diversidade de assuntos, né? Então eu tentei dar uma resumida e mostrar um pedacinho de cada litoral norte, litoral central, litoral sul, e falar um pouco sobre a evolução do nosso litoral, desde o estado atual, como é que as praias estão, qual é a característica das praias, quais são as características, né? E desde a evolução durante o quaternário e um estudo de caso que foi a minha tese de doutorado, que a gente tentou projetar e, de uma certa forma, conseguiu a linha de costa com base nas perspectivas de elevação do nível do mar pelo IPCC, né? Até o ano 2100. Então, eu acho que eu consegui e pretendo conseguir abordar tudo isso, tá bom? Eu acho que é isso. Posso começar a compartilhar, Gilberto? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui no primeiro slide. Pronto, nossa temática é aspectos de praias arenosas e sua evolução em Alagoas. Então, fiz uma capinha aqui, organização professor Dr. Gilberto Peçanha. Eu acho que eu esqueci de me apresentar. Eu sou o professor Henrique Ravi, sou professor do Centro de Ciências, de Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas.
Sou formado em Engenharia de Agrimensura, sou mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia de Geoinformação e tenho doutorado em Geociências na área específica de Geologia Sedimentar e Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Então, vamos iniciar. Eu sou líder do grupo de Estudos Integrados ao Gerenciamento Costeiro, vinculado à Universidade Federal de Alagoas. Bem, nesse primeiro slide, eu já mostro esse mapinha e a divisão do litoral de Alagoas, que são 15 municípios ao longo do litoral. E aqui está dividido em litoral norte, central e sul. Tá? O litoral norte é o litoral onde está a área de proteção ambiental Costa dos Corais, que vai do litoral norte de Alagoas até Pernambuco. Então, é a maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil, e ela possui mais de 400 mil hectares de área e cerca de 120 quilômetros de praias, mangues, entre Alagoas e Pernambuco, como eu já falei. Tá? A alta biodiversidade, é representada por diversos grupos marinhos, como algas, corais, peixes, crustáceos, moluscos, mamíferos aquáticos e outros. E ainda inclui a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, como o nosso peixe-boi marinho, e é o projeto Peixe-boi em Porto de Pedras, onde todos os turistas podem visitar e conhecer o nosso peixe-boi, como também tartarugas e as baleias que aparecem no nosso litoral. Já falando um pouquinho do mapinha, ao observar as legendas, a gente consegue perceber as setinhas azuis, que seria o mapinha, deixa eu ocultar isso aqui, que está na frente, da erosão e progradação do litoral de Alagoas, feito pelo Ministério do Meio Ambiente, com a coordenação de Araújo, tá? 2006. Então, nesse mapinha, a gente consegue verificar as linhas azuis, as setas azuis são as áreas com progradação, e as linhas vermelhas, as áreas onde está tendo retrogradação, que seria o recuo da linha de costa. Né? Então, grande parte do litoral de Alagoas apresenta tendência ao recuo da linha de costa, e alguns trechos a progradação. Tá? As setinhas pretas significam que é o transporte litorâneo. Tá? Aqui prevalece o transporte de Nordeste. Tá? Então, todo sedimento que aporta na praia acaba vindo em direção, passa por Maceió, litoral sul e chega ao São Francisco. Outra característica importante do nosso litoral é que no litoral norte há as presenças de falésias vivas ainda. Então, a erosão e o transporte de sedimento está constante lá devido às falésias vivas, né? O processo de erosão e transporte. Já o litoral central não possui falésias vivas, só falésias mortas, distantes da ação das ondas. E o litoral sul volta a aparecer as falésias vivas, tá? e a adição de sedimento à praia devido à erosão junto às falésias. Vamos passando um pouquinho. Litoral central, que seria a região metropolitana de Maceió, tá? É o litoral mais urbanizado de Alagoas e é onde está presente o complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba. Esse complexo foi formado durante as transgressões e regressões marinhas no nosso litoral e é um importante ambiente para a coleta do sururu. Então, economicamente, há muita influência na população que vive ao redor para a coleta do sururu e venda na cidade de Maceió. Outro aspecto importante do complexo estuarino lagunar é a deposição de sedimentos. Ele é um grande tributário de sedimentos no nosso litoral, junto com o finalzinho aqui do litoral norte, com o complexo estuarino lagunar do Roteiro. Também é um grande tributário de sedimento ao nosso litoral. Vamos passar mais um. O litoral sul. A particularidade do litoral sul é o único local onde ocorrem dunas eólicas no litoral de Alagoas, que é no município de Piaçabuçu. E
limita-se, que é o último município com limite com Sergipe. Tá? A fronteira é o Rio São Francisco, a foz do Rio São Francisco. Então, antes de iniciar a debater, eu queria mostrar essa figurinha da compartimentação do sistema praial. Existem diferentes figurinhas, diferentes compartimentações e diferentes definições para os setores da praia. Geralmente eu utilizo esse, mas há uma variância entre os autores, principalmente em nome e região. Tá? Então aqui, pós-praia seria o limite entre a praia-mar, que seria a maré alta, em direção ao continente. E a praia Estirância, que também alguns autores chamam essa região aqui de tabuleiro costeiro não, de terraço de maré, tá? Que seria o limite entre a praia-mar e a baixa-mar, e abaixo seria direção à plataforma antipraia, zona de transição e costa fora. Aqui seria a zona de surf, seria a região onde há o empinamento e a quebra das ondas, tá? E eu acho que é isso. As principais partes seriam pós-praia, praia ou estirância, ou terraço de maré, antipraia, também a definição de antipraia superior e inferior, a depender da referência que se pega, tá? E costa fora. Só para embasar mais quando eu falar de pós-praia, praia ou estirância e antipraia. Então aqui a gente tem a antipraia. Então tentei pegar algumas fotos de cada região e tratar a questão de antipraia, praia e pós-praia. Então aqui a gente tem Recife tipo Barreiras, no município de Maragogi. Espero que, depois, que durante a apresentação o pessoal fique tentado e venha nos visitar devido às belíssimas praias, né? Então temos o Recife tipo Barreira, aqui na região do Maragogi, os Beach Rocks, na Barra de Santo Antônio, e os Recifes em franja em Japaratinga. Todas essas fotos são no litoral sul. Litoral sul não, perdão, litoral norte. Nosso litoral norte é onde, como eu falei, ocorre a Costa dos Corais, né? Então, há muito coral e a presença de beach rock. Só que o beach rock, na figura central aqui na Barra de Santo Antônio, ele ocorre em todo o litoral de Alagoas. Aqui são paleoníveis do nível do mar, né? Eles indicam a posição pretérita do nível do mar. E aqui em Japaratinga, os recifes tipo franja. Já passamos para Praia Arenosas. Aqui temos a Praia de Maragogi, dissipativa. Deixa eu pegar minha anotação aqui. Um momentinho. Vou voltar só um slide que eu esqueci de falar, tá? Então, nas imagens é possível identificar os beach rocks, como eu falei, os recifes tipo barreira e o franja. E, além disso, o nosso litoral possui ilhas barreiras e pontais, que são muito comuns no nosso litoral, até porque é um litoral dominado por ondas. Tá? As principais características da nossa antepraia. Nas áreas protegidas, há uma tendência ao estoque subaquoso de areia, sob a forma de bancos ou dunas, devido à atenuação do transporte litorâneo. Então, a onda vem, nessa primeira figura, Recife tipo Barreira e Maragogi. A energia da onda é praticamente dissipada na parte frontal aqui do Recife tipo Barreira. Então, a tendência de acumular sedimento após essa região de quebra das ondas é muito grande. Então, há uma tendência de se formar bancos e ou dunas nessa região dos corais. Tá? Nas áreas expostas e semi-protegidas, quando eu falo expostas ou semi-protegidas, há uma diferença. Na figura central, na Barra Santo Antônio, essa praia é uma praia semi-protegida. Por quê? Porque na maré baixa, as ondas permanecem quebrando atrás dos beach rocks. Então, quem está na praia, ou as edificações que estão no litoral, estão protegidas. Porém, em maré alta, as ondas passam com muita força. Então, essas regiões aqui apresentam estirância
ou praia, ou estado morfodinâmico refletivo a intermediário, tá? E o sedimento aqui é grosso. Não é porque é uma praia protegida que a gente tem que pensar, então a energia das ondas aqui não vai transportar muito sedimento, os sedimentos finos, então aqui o sedimento vai ser fino, não. Quando as ondas ultrapassam os beach rocks, a energia é muito grande, então acaba restando só os sedimentos grossos. Passando. Aqui temos praias dissipativas, praias arenosas, dissipativo em Maragogi, intermediário em Maceió, de dissipativo a intermediário, e na Barra São Miguel, intermediário ou refletivo. Refletivo aqui seria Maragogi, litoral norte, intermediário, litoral de Maceió, seria central, e Barra São Miguel, litoral sul. Então a tendência aqui é de dissipativo a norte, a refletivo a sul. Tá? Não, de uma forma geral, não que seja contínua essa característica, né? Permanente. Tá? Varia de região para região. Como eu falei, a praia é muito dinâmica, então não tem como a gente definir, fazer uma definição geral para uma região inteira. Aqui, dissipativa intermediária em Maceió, essa aqui foi uma aula prática ao curso de meteorologia, de geomorfologia costeira. Então, a gente fez o voo, analisou, verificou as condições do litoral, a influência das ondas, como é que as ondas atingem o litoral, questão de sedimentos, atividade da praia. Então, é muito interessante. E eu digo sempre que a gente que trabalha com praia, a gente chega nas praias e começa a analisar as praias. A gente começa a ver se o sedimento é grosso, se o perfil é íngreme, se está tendo erosão, tenta identificar o transporte. Então, é engraçado isso. Então, quando eu estou com meus alunos e chego nas praias com eles aí, e geralmente eu fico, isso aqui acontece devido a isso aqui é devido a isso. Então, é muito interessante, né? Então, quem gosta de trabalhar nessa área de geomorfologia costeira, é muito legal fazer a aula prática. E nossas pós-praias, tá? Peguei características das diferentes regiões. Falésias vivas, na região da Barra Santo Antônio, a famosa praia de Carro Quebrado. Tá? Geralmente é possível se quebrar o carro, porque o acesso aqui é muito ruim. Tá? Então, uma vez eu fui e só uma vez mesmo, para nunca mais. Praia de Pioca, extensa planície costeira vegetada. Temos ocupação antrópica em Maceió, densa. Aqui é a praia de Ponta Verde. Piaçabuçu, como eu falei, é o único local do nosso litoral alagoano onde tem onde possui a presença de dunas eólicas próximo à foz do Rio São Francisco. E a erosão. A erosão comum em todas as praias do litoral brasileiro também ocorre aqui. Aqui a praia de Pioca, primeira à esquerda, no superior aqui, figura. A do meio, Maceió também, praia do Pontal da Barra. Essa foto é recente, essas duas últimas, a do meio e da direita. A do meio eu tirei, acho que uns 7 dias atrás. As ondas destruíram os bagwalls que tinham aqui. As estruturas, né, de proteção, que na verdade não protegem nada. Prainha, Marechal Deodoro. Essa região da Prainha, nós estamos fazendo um trabalho de monitoramento da região. Tá? Eu brinco que isso aqui é uma mini atafona, porque quem vê a tafona se surpreende. E aqui é uma mini atafona, então as casas estão sendo destruídas pela maré, pelas ondas. E o interessante dessa região da Prainha é que há grande deposição de sedimentos aí. Ela fica em um dos braços do Complexo Tuarino Lagunar, do Mundaú Manguaba. Porém, todo o sedimento que aporta aqui, ele é transportado para Nordeste. Então, se a gente observar aqui,
no final, lá no fundo da imagem, todo o sedimento daqui está sendo transportado lá para trás. Então lá tem grandes bancos de areia. E essa região frontal não está havendo mais a deposição de areia. Então o que a gente está fazendo? A gente está monitorando para saber se a época do ano que acontece a deposição, qual é o balanço sedimentar de todo o litoral, desse litoral, não só dessa região que está destruída, mas de todo o litoral da Barra Nova, que é onde fica a prainha, para saber a dinâmica do sedimento, né? Se ela está saindo daqui, onde ela está depositando, onde é que diminuiu a quantidade de sedimento, onde é que aumentou a deposição de sedimento. Então, esse é um projeto do PIBIC, da UFAL, que a gente está desenvolvendo esse ano lá em Marechal Deodoro. É complicado a questão da pesquisa em Alagoas, porque não há muito incentivo. Eu acho que também isso acontece no restante do Brasil. A gente, quando acaba ficando em Alagoas, perde um pouco de noção do o que é que acontece nos outros estados, né? Mas aqui, por exemplo, a gente não tem a posição precisa, acurada, da linha de costa atual. Todo mundo fala da linha de costa de 1986, de 56, da CPR não, esqueci o nome da agência, mas a gente não tem a atual, então a gente não tem um ponto de partida para trabalhar. Não, em 2020 a linha era aqui, e agora o que está acontecendo com essa linha de costa? A gente não tem. Então aqui na prainha também a gente vai levantar a posição precisa da linha de costa desse ano. Então aí a gente já vai ter um ponto de partida. E aqui a gente começa. Então a gente viu o presente, agora eu vou mostrar o passado do nosso litoral de Alagoas e depois o futuro da linha de costa, ok? Então eu peguei essas figurinhas do trabalho de Bittencourt e Barbosa, tá? Que também utilizaram o trabalho de Sudio para fazer esses modelos evolutivos de sedimentação. Então, esses autores fizeram para o litoral do estado de Sergipe e o sul de Alagoas. São 6 eventos transgressivos e regressivos. Quando a gente fala transgressão, avanço do mar em direção ao continente. E regressão, recuo do mar em relação ao continente. Então, o estágio A, que a gente chama de transgressão e regressão antiga, que foi há mais de 120 mil anos antes do presente. Então, houve o recuo da linha de costa, erosão das falésias, dos sedimentos da formação barreiras e afogamento dos vales fluviais. Formação barreira aqui em amarelozinho, as falésias frontais, o Oceano Atlântico, e aqui superior são as rochas cristalinas, aonde foram depositados, sobre as quais foram depositados os sedimentos da formação barreira. Então aí houve o primeiro avanço e a erosão das falésias da formação barreira. Então veio a regressão marinha antiga. Então, formação dos leques aluviais coalescentes, que seria a deposição no sopé das falésias e no interior dos vales de sedimentos grosseiros e mal selecionados. Então, a maré subiu, erodiu, voltou, espalhou sedimento sobre a costa, sedimento mal selecionado. E aí veio a penúltima transgressão e regressão. Então, o mar subiu de novo a aproximadamente 120 mil anos antes do presente. Então, houve o início da formação das lagunas e estuários. Os cursos fluviais no interior do continente foram afogados, começando a formar-se lagunas e estuários, ocorrendo a retomada erosiva até o sopé das falésias. Penúltima regressão, o mar voltou a recuar, então houve a formação das lagunas e estuários e dos terraços marinhos pleistocênicos. Os terraços marinhos são aqui os rosinhas, os estuários um rosa mais escuro, e o restante formação barreiras, as falésias e o oceano. E aí houve a última transgressão marinha, e houve a formação das barras, ilhas barreiras e deltas intralagunares.
Esqueci de dizer que a gente está no estágio C, tá? É a última transgressão marinha. Estágio C. E agora a regressão, que foi o último estágio, formação da planície costeira atual e dos terraços marinhos holocênicos ao longo da costa, né? Então aqui a gente tem uma figurinha da foz do Rio São Francisco, onde é bem perceptível o avanço do delta do São Francisco, com base também nas transgressões e regressões. Por quê? Porque na figurinha da direita a gente consegue ver as cristas praiais holocênicas, tá? Que são os cordões holocênicos. Há uma rodovia aqui, a L101, eu acho. Quando a gente passa por ela e olha para a esquerda, a gente vê os cordões holocênicos bem destacados na paisagem, tá? Eu acho que eles devem ter 1 metro de altura, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas são bem destacados. Tem as dunas holocênicas também, as ilhas e bancos fluviais, os pântanos, os mangues, as cristas praiais pleistocênicas e as terras altas e terciárias, que são os tabuleiros costeiros. Então é bem evidente aqui a formação dos cordões durante as transgressões e regressões marinhas. E coloquei uma figurinha. E agora? Será que devo me preocupar com as alterações que as transgressões e regressões podem exercer sobre a planície costeira de minha cidade? Então, levando em consideração tudo que a gente viu até agora, algumas pessoas às vezes pensam assim: não, isso é história, o mar não vai invadir, o mar não está, o oceano, o nível médio do mar não está se elevando. Então, toda essa evolução que teve do litoral de Alagoas, através de datação, Barbosa e Bittencourt dataram, fizeram datações por carbono 14 em conchas presentes nessa região da planície de inundação. Fizeram todo estudo técnico, científico, e chegaram à conclusão que houve esse movimento do mar no nosso litoral. Tá? Então, por que a gente não se preocupar, assim, pensar, não, se está havendo aquecimento global, então o nível do mar, realmente, as geleiras vão se descongelar, haverá uma expansão térmica, e infinitos fatores irão influenciar para que o nível do médio dos oceanos comecem a subir e a impactar as cidades litorâneas. Não só as cidades litorâneas, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, interfere também nos eventos extremos, quantidade de chuva. Tá? Se chove menos, também o rio carrega menos sedimento para a praia. Também há eventos extremos de grande quantidade de chuva, de grande quantidade de seca, somente no sertão. Então, são vários fatores que a gente deve se preocupar, além das transgressões e regressões. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu fiz um gráficozinho, já entrando na projeção futura da linha de costa. Então, partindo aqui do aquecimento global, pode estar relacionado à órbita da Terra. A Terra não gira sempre na mesma órbita, né? No eixo dela, quando eu falo em órbita. Atividade solar, aumento da atividade solar. Vulcanismo, gases de efeito estufa. Então, quando a gente fala gases de efeito estufa, produção de energia, agricultura, produção industrial e o transporte são os grandes responsáveis pelos gases do efeito estufa. Então, aumento da temperatura global, alterações climáticas. Com as alterações climáticas, o que acontece? Aumento dos eventos extremos, derretimento das calotas polares. O problema do derretimento das calotas polares é porque o gelo está sobre o continente. A gente não deve se preocupar com o gelo que está dentro do mar, porque ele já está fazendo o empuxo ali dentro da água. Se ele descongelou ou não descongelou, já está ali dentro. O grande problema são o derretimento das que estão sobre o continente. Aí ele vai adicionar água aos oceanos. E também
a altura a alteração na temperatura dos oceanos, que seria a expansão térmica, né? Que isso também reflete na elevação do nível do médio mar, do nível da elevação do nível médio do mar. Lembrando que o nível médio do mar não é constante em todo o planeta. Tá? Cada região tem suas características particulares, estado da água, alterações na temperatura, as massas de águas frias. Então, isso tudo e outros fatores também influenciam para que cada região tenha uma elevação do nível do mar diferente. Até no relatório do IPCC, prevê que algumas regiões podem ter elevação do nível do mar e outras podem ter até redução, rebaixamento do nível do mar. Então, depende de cada região, a gente não pode generalizar. Então, com o aumento dos gases do efeito estufa ao aquecimento global, o descongelamento das calotas polares e a elevação do nível do mar, como eu já falei. Essa foto aqui é da Antártida, que, segundo o relatório do IPCC, o 8.5 de 2019, poderá contribuir com 28 centímetros no aumento do nível do mar até o ano de 2100. O restante seria da expansão térmica, tectonicostasia, geoidostasia, glaciostasia e por aí vai. Esse gráficozinho aqui é de 2014, do IPCC. Então, ele prevê dois cenários, um otimista e um pessimista. Então, em 2014, o cenário otimista era que o mar poderia se elevar a um mínimo de 0,27 metros até um máximo de 0,62 metros. E já o pessimista, ele partiria de uma elevação mínima de 0,52 metros e atingiria 0,97 metros. Isso em 2014. E aí a gente passa para o cenário do relatório 8.5, já em 2019. Então, houve uma elevação da velocidade, a velocidade de elevação do nível do mar. Então, aqui ele já previu que o mínimo seria de 0,61 a 1,10 m até o ano de 2100, o que corresponderia a 15 milímetros por ano, em média. E no pior cenário, haveria uma elevação de 6 metros em 500 anos. Então, seria um impacto violento sobre as áreas que apresentassem tendência à elevação do nível do mar, né? E quais são os reflexos das mudanças climáticas? O principal é a alteração no balanço sedimentar. Figurinha bem conhecida por quem trabalha com morfodinâmica costeira, com essa parte de praia. Então, aqui temos as setinhas brancas e pretas. As brancas, saída e perda de sedimentos da praia. E a pretinha, entrada e ganhos de sedimentos. Então, aqui no gráfico eu fiz um breve resumo do que seria suprimento de sedimentos para a praia. Seria sedimentos transportados dos rios e canais de maré. O que é que acontece? Se os rios forem barrados, o transporte de sedimento vai ser menor. Tá? Então, se o transporte é menor, altera o balanço sedimentar. Se o rio deposita bastante sedimento na costa, o equilíbrio vai permanecer, tá? E o balanço sedimentar também. E aqui, perda de sedimentos transportados para os rios e canais. O mar também pode começar a transportar, a depender do fluxo do rio, sedimento para dentro do rio. Então, é uma forma também de perda de sedimento praial. Então, suprimento, sedimentos provenientes dos cordões rochosos das praias e dos depósitos marinhos frontais. É uma forma de adição de sedimento à praia. Sedimentos da plataforma continental, trazida para a praia. Sedimento das dunas, alimentação artificial e aumento do volume de sedimentos produzidos no continente. Então, quando há uma enxurrada, uma chuva forte, um evento extremo, geralmente os rios depositam muita quantidade de sedimento à costa. Então, o balanço sedimentar extremamente positivo naquela região, apesar que aquele sedimento vai ser retrabalhado
com o tempo. Sedimentos e a perda de sedimentos da praia. O primeiro, já falei, seria sedimentos erodidos e transportados pela deriva litorânea, sedimentos transportados da praia para a plataforma, sedimentos transportados pelos ventos, extração mineral de areia da praia e drenagem da plataforma continental, redução no volume de sedimentos produzidos no continente. Ok, entendi. Mas como determinar a posição da linha de costa de praias arenosas frente à elevação do nível do mar? Aí iremos entrar no estudo de caso. Então, mostro só algumas figurinhas, comento, e estamos chegando ao fim da apresentação. Então, resposta: através de modelos matemáticos. Dentre eles está a conhecida Lei de Brum, ou Regra de Brum. Existem diversos autores, diversas formas que trabalham modelos matemáticos para determinação da projeção da linha de costa com base em previsões de elevação do nível médio do mar. Então, coloquei aqui também uma observação. Também há modelos baseados em análise temporal da posição da linha de costa através de fotointerpretação de imagens de satélite ou fotografias aéreas, que seria a partir de softwares de geoprocessamento. O QGIS tem a ferramenta EPR e a ArcGIS, que seria a DSAS, né? Então, são duas ferramentas interessantes para trabalhar com imagens ou fotografias. Então, o que fala a regra de Brum? A translação de um perfil de praia por uma distância S, tá? Que é a translação, tá? Nível do mar na posição 1, nível do mar na posição 2. Tá? A translação de um perfil de praia por uma distância S, essa distância seria entre as duas elevações do nível do mar. Causaria erosão da costa e a deposição de sedimentos ao longo do perfil da plataforma equivalente, em espessura ao aumento do nível relativo do mar. Seria o ar. Então, aqui, ó, se elevou, essa elevação seria igual à deposição. A erosão aqui, o sedimento erodido pela elevação do mar, seria transportado para a plataforma continental e a mesma quantidade seria depositada na plataforma. E assim obter um novo perfil de equilíbrio naquela nova posição do nível relativo do mar. Então, a gente fez um estudo de caso no município da Barra de São Miguel. Então, quais foram as etapas que a gente desenvolveu lá? Foi coleta de sedimentos ao longo da plataforma, para determinação de zonas de maior e de menor dinâmica de sedimentos na plataforma continental. A gente verificou a questão da granulometria, sedimentos finos, sedimentos grossos, e também fizemos a análise estatística sobre selecionamento, curtose, diâmetro médio, esqueci a outra, são 4. A origem dos sedimentos, tentar interpretar estatisticamente para determinar a origem dos sedimentos. Também o transporte e outros resultados que a gente pudesse obter através desses dados. Então, aqui a gente consegue observar ao norte a areia muito fina, a areia fina, a areia média, a areia grossa. A areia média e a areia grossa está aqui na foz do complexo estuarino lagunar do Roteiro, que é formado pelo rio São Miguel. Então, é comum que o rio despeje sedimentos mais grossos e mal selecionados, né? Já que os sedimentos finos, eles estão vindo lá do complexo estuarino lagunar Mundão Maguaba. Então, eles vão sendo trabalhados e transportados, e a tendência é que eles tenham esse transporte, essa deriva litorânea no sentido nordeste. Perfil praial e levantamento posicional da linha de costa. Então, o objetivo aqui é levantar o perfil praial desde a pós-praia até o máximo possível seguindo pela antepraia,
de maneira que esse perfil se ligue com o perfil batimétrico da plataforma continental rasa. Então, a gente fez isso para, eu acho que 9 perfis ao longo do litoral do município. A foto da direita, a gente estava implantando uma base para o rastreio RTK do litoral. Então, foram colocadas várias bases. Nessa figura da direita, já está o resultado do modelado dos perfis, né? Então, aqui temos mês de maio de 2016, julho de 2016, setembro, novembro, janeiro, abril. Então, dá para perceber bem a época do ano em que a praia recebe mais sedimentos, acumula mais sedimentos, e a época em que há mais acúmulo de sedimento na antepraia. Então, isso é interessante também. O que a gente conseguia observar? A volumetria temporal do perfil, o estado morfonômico da face praial, se ela mantém mais estado reflectivo, dissipativo ou intermediário. Daí dá para a gente também fazer a interpretação da energia das ondas. Interligação com o perfil batimétrico, que eu já falei, e determinação da posição planetimétrica da linha de pré-mar atual. Foi com GPS. Na verdade é o GNSS, né? Receptor. Fizemos também um levantamento batimétrico da região. Foi o que a gente queria, caracterizar o leito submarino, determinação das profundidades batimétricas, análise da existência de estruturas submarinas que alterem o balanço sedimentar da praia, como a presença de cânions, tá? Ou cânions, já ouvi o pessoal falando cânions, cânions ou cânions. Quem nunca assistiu quem nunca assistiu, eu indico assistir um filme, eu acho que é de 1956, Praias, um Rio de Areia, Então, é um clássico para quem trabalha com essa parte de litoral, dinâmica litorânea, né? Então, quem não assistiu, assista. E nesse vídeo, nesse filme, eu acho que é da Enciclopédia Britânica. Está disponível no YouTube. Então, quem assistiu esse vídeo, lá ele mostra que um setor do litoral estava perdendo muita areia. O litoral vinha com balanço sedimentar positivo e uma determinada região que aparentemente não tinha o porquê estar sofrendo erosão, já que era linear a costa, começava a haver erosão. Então eles fizeram um mergulho e viram que tinha um cânion submarino. E filmaram todo o sedimento que vinha com a deriva, entrava no cânion e não retornava mais para o litoral. Então é muito interessante esse filme. E também a gente pretendeu localizar a profundidade de fechamento D1 e limite oceânico D2 do perfil de equilíbrio. Então, aqui está o perfil, plataforma continental rasa, a profundidade de fechamento D1 e o limite oceânico D2. Para a gente determinar a retrogradação da linha de costa, é necessário calcular D1. D1 é influenciado também pelas condições de onda, pelo clima de ondas, altura, frequência, comprimento de onda, daí vai. Então a gente calculou o D1 e o D2. O D1 seria a região onde termina. Aqui há muito transporte de sedimento, há muita mobilização de sedimento entre D1 e o limite superior da plataforma continental rasa. Então aqui é o limite onde ainda há algum transporte de sedimentos. D2 já não há mais interação das ondas com o fundo. Então é possível calcular tanto D2 como D1 a partir dos parâmetros de onda. Passando. E quais foram os parâmetros oceanográficos necessários para a gente fazer esse prognóstico da linha de costa? Foi a direção, o período, o comprimento e a altura da onda. Onde nós obtivemos os dados? Sistema de Modelagem Costeira, o SMC Brasil, e o Programa Nacional de Boias, o PN-BOIA. Se não me falha a memória, nós pegamos da boia de Pernambuco. Tem uma boia, acho que Pernambuco, perto do Porto. Se não me falha a memória, porque o trabalho foi em 2018. Tá?
Então, foi o último trabalho de projeção da linha de costa em Alagoas. Mas fica aí a indicação dessas duas fontes. O SMC Brasil é um software gratuito, distribuído pelo Instituto Cantábria da Espanha. Tá? Então, eles distribuem gratuitamente para cada universidade pode ter uma representação desse software de modelagem costeira. Na UFAL, eu sou o representante. Então, quem tem interesse na universidade de trabalhar com modelagem costeira, então entre em contato por e-mail e a gente gera o número de licença e ele pode usar o software gratuitamente para fazer trabalho de modelagem costeira. E aqui o resultado final do trabalho, que seria o mapa. Isso aqui seria só um setor final da área urbanizada. Então, a linha vermelha seria a linha de costa atual, levantada com RTK. A linha verde, a linha projetada, já para um primeiro cenário de elevação do nível médio do mar. Então, a gente utilizou uma perspectiva otimista para calcular a retrogradação e uma pessimista para também calcular a posição da linha de costa. Então, na otimista, essa seria a linha verde. Então, o mar chegaria ao recuo da linha de costa e iria até a linha verde. Na pessimista, ela iria até a linha amarela. E a azul seria o limite terrestre não edificante. Como foi que a gente delimitou o limite terrestre não edificante? Através do projeto Orla. Áreas urbanizadas, 50 metros. Áreas não urbanizadas, até 200 metros. Podendo diminuir ou aumentar esse limite a partir de estudos complementares. Mas ele parte sempre desse limite. 50 metros regiões urbanizadas e 200 metros não urbanizadas. Seria uma área não edificante. Seria uma área onde a costa poderia trabalhar, poderia ter a sua dinâmica ali, erosão, deposição em épocas do ano, e nada seria afetado naquela região. Porém, não é isso que acontece em grande parte do nosso litoral, não só de Alagoas, mas brasileira. Então, a linha azul, a linha não edificante, seria essa linha final em direção ao continente. Então, dessa linha em direção ao mar, não poderia ter nenhuma edificação. Ok? Vamos passando. Projeção aqui é o resultado final, eu botei só para ver como foi que questão numérica, o que foi que a gente achou. Tá? Então, projeção da retrogradação e vulnerabilidade para os setores A e B. O que eu fiz? A gente dividiu a linha de costa da Barra de São Miguel em setor A, que seria o setor urbanizado, é bem marcante o litoral, metade do litoral é urbanizado e a outra metade não é urbanizado. Então, o que foi que a gente pensou? Ainda há tempo de preservar o litoral não edificado. A gente pode delimitar os 200 metros de área de proteção e, como ainda não há edificação, o município pode proteger essa região. Mas não é o que acontece. Já eu acho que há uns 4 anos, 5 anos, já se vem desenvolvendo, implantando um condomínio residencial de luxo na região. A especulação imobiliária lá é muito grande e eles delimitaram uma área de proteção ambiental de 50 metros. O projeto Orla pedia 200, mas aí eles colocaram 50, mas pelo menos colocaram alguma coisa, não construíram diretamente ligado à face da praia lá, né? Então, nessa tabelinha, os resultados são relacionados à projeção otimista do nível médio do mar, até 2100, que seria de 0,48 metros. Isso em 2017, em 2019 já saiu outra projeção pior, né? Então, aqui, setor A, setor B. O setor A a gente dividiu em 3 setores. Então, tivemos o recuo de linha de costa, chamei de RLC. Qual foi o recuo da linha de costa? Na extensão otimista,
de 36 metros. Então, quer dizer, se o mar se elevasse, ou se ele se elevar 0,48 metros, o litoral recuaria nesse subsetor A1 36,88 metros. Por que esse setor é o que recuaria mais? Porque é a linha de costa mais baixa do município. Então, uma pequena variação do nível do mar já afetaria bastante esse subsetor. Seria uma área afetada de 91.645 metros quadrados, que seria a área entre a linha posição, a posição atual da linha de costa e a projeção do recuo. Então, essa área entre essas duas linhas seria 91.645. E aí, como é uma área edificada, implantaria-se, determinaria o que for, uma área de 50 metros em direção ao continente, uma área de proteção, né, o limite terrestre não edificante, que equivaleria a uma área de proteção de 123.078 metros quadrados. O que seria isso? Seria a área entre a posição da linha de costa atual e o recuo de 50 metros continente adentro. E aí a gente calcula o índice de impacto. O índice de impacto é quanto da área de proteção seria afetada pela área de erosão. Então, 74% da área de proteção, se fosse delimitada de 50 metros de continente adentro, seria afetado pelo recuo da linha de costa, de 36,88 metros. Opa! E o fator predominante de risco é a erosão. Baixa vulnerabilidade. Eu usei a metodologia de Dawson e Simeone, 94. Baixa vulnerabilidade, média vulnerabilidade e alta vulnerabilidade. Essa metodologia, ela está embasada na densidade de ocupação do litoral. Tá? Se ele é muito urbanizado, pouco urbanizado, se tem estruturas de proteção na costa, eu acho que só. Tá? Existem outras metodologias, até o professor Gilberto, a gente conversando, ele disse que tem um material bom lá de Pernambuco, para ele passar, e depois eu vou trabalhar também com esse material com ele para a gente fazer algumas pesquisas, aplicar em outras áreas aqui em Alagoas. Tá? Então, eu acho que não precisa falar o restante. Com o primeiro exemplo do setor A1, deu para a gente exemplificar bem o que foi feito lá na Barra de São Miguel. E o pior seria o 3 aqui, a vulnerabilidade alta. Então, o setor A1, A2 seria a vulnerabilidade, alta vulnerabilidade, e o setor A3 e B1, o setor A3 porque tem baixa ocupação antrópica na região, e o setor B é porque ainda é uma área não urbanizada, ou não era, né? Então, na época, o fator predominante de risco foi 1. E aqui os agradecimentos. Primeiro, agradeço ao professor Gilberto Peçanha, do Observatório da Dinâmica Costeira da Unifesp. Foi um prazer, a gente se conheceu por acaso, eu me ofereci para apresentar, a gente conversou, foi uma interação bem legal. Agradeço. Henrique, só não pode errar o nome. É Unifesp. Se você chamar Unesp, tem uma briga aqui em São Paulo. Oi, é danado. Quando eu vou falar Unifesp, vai ficar falando, né? Unifesp. Tá bom, brincadeira, é porque nós somos federal e tem as estaduais aqui, né? Isso. Agradeço também aos professores e alunos do Grupo de Estudos Integrado ao Gerenciamento Costeiro. A gente acabei, junto com os outros professores, criando esse grupo devido também à ausência de pesquisas no litoral de Alagoas relacionadas ao gerenciamento costeiro, né? A dinâmica, a morfodinâmica costeira. E aqui nessas fotos seria a nossa equipe atual, que está mais atuante, meus alunos, professor Ramon, Arthur, Caio, o Vitor, a Luana, a gente fazendo coleta de sedimentos, perfis topográficos, levantamento com drone da linha de costa, levantamento de GNSS,
E também agradeço a todos os participantes do evento por ter separado um pouquinho do seu tempo para assistir a essa palestra. Eu fico lisonjeado em ter estado aqui. Então, eu deixo aqui o meu contato, tá? Meu e-mail, e foi um prazer participar do evento. Ainda não acabou, Henrique, segura a onda aí. Olha só, o que é bacana nisso também é a gente perceber que tem pessoas da área de agrimensura, cartografia, que estão se dedicando a essa questão do monitoramento do litoral, né? Quando a gente começa a estudar e se envolver com essas temáticas do litoral, a gente observa várias lacunas que ainda não, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista mais de procedimento, ainda não estão sistematizadas do ponto de vista de procedimentos mesmo, né? Então, o mapeamento costeiro, ele acaba sendo necessário em grande parte do que há de interesse de conhecer como que o vento, as ondas, as marés astronômicas, a descarga dos rios no litoral, como que os sedimentos, de onde vêm os sedimentos que alimentam essas praias arenosas, se vêm dos rios, se vêm da plataforma continental. Então, toda a dinâmica do litoral, ela exige rigor nessa questão do mapeamento dos fatores, no monitoramento também, que é o investimento no litoral, uma vez que a população se fixa no litoral de forma muito concentrada nas últimas décadas. Então, o litoral é sempre lugar de encrenca, né? Sempre problemas do litoral, a questão dos levantamentos locais, mesmo cartográficos, conexão de sistemas geodésicos, mapeamentos do litoral que tem referências diferentes, envolvendo a altimetria, a própria batimetria da plataforma rasa, conversar com a parte continental, né? Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de necessidade de entender como que o litoral está suportando, né, essas questões das mudanças, há uma necessidade grande dessa conexão do que há de levantamentos submarinos em plataforma rasa com o que há de levantamentos do litoral. Então, a gente tem um litoral nordestino aí cheio de investimentos, né, de iniciativas, né? Eu conheço mais o litoral de Pernambuco em relação a essas encrencas aí das concentrações urbanas no litoral, né? E, de alguma forma, o Henrique trouxe aí, de forma bem interessante, bem apoiada, alguns resultados, alguma coisa que se refere a procedimentos metodológicos, né? Então, é nesse caminho que a gente insiste um pouco, a gente da área de cartografia e agrimensura, dos planos diretores locais, dos gestores locais, não só públicos, como também empreendedores locais, entenderem que o litoral vive por si só, né? É como um professor meu de história fala, o professor Aristide Sofiati, né? A natureza está aí, ela vai fazer o que ela tem que fazer, a parte dela. A gente que está convivendo aí, e o que a gente tem que, na verdade, entender é que existe uma coexistência, né? O homem ocupando o litoral e coexistindo com esses elementos que já existem há anos, né? A geologia já nos mostra, né, que retrogradação, progradação no litoral já é coisa que já aconteceu em vários episódios, né? A gente trabalhando a geologia do Quaternário, o Holoceno, o Pleistoceno, a gente vê que essas mudanças da variação do nível do mar promoveram criação e formação dessas feições costeiras, onde a gente se situa, onde a gente transita, onde se constrói coisas, né? É bom também entender que o Henrique também valoriza o projeto Orla, né, nos projetos que ele tem aí acadêmicos, essa questão de a linha de costa, né, ter esse respeito em relação às áreas que podem ser construídas ou não. E, ao mesmo tempo, a gente observa projetos aí bem-sucedidos no litoral em relação a iniciativas no mundo da convivência, né? Porque, na verdade, a gente fala de mudanças climáticas, mudanças no meio físico, e a gente tem que aprender a conviver com isso, porque ninguém não vai ter um bloqueio dessas mudanças, dos impactos, né? A gente tem que conviver. E o que a gente observa muito, né, com a garotada com quem a gente dá aula, é justamente a gente abrir a cabeça desses cursos que se dedicam também a mapeamento costeiro, entender que as iniciativas são várias, né, no litoral, existem campo de dunas, existem áreas de engordamento de praia, outras de erosão, existe influência dos rios no litoral, né, o Rio São Francisco, aí, o nosso amigo trouxe aí
material ilustrativo do Rio São Francisco. Tem o professor Domingos, da Federal da Bahia, que trabalha ali nesse litoral também na planície fluvio-marinha, né, quaternária aí do Rio São Francisco, e é, na verdade, fantástico. E a descrição desse litoral, do ponto de vista das praias arenosas, do ponto de vista do próprio, como que eu vou dizer, dos cordões de praia, dessas cristas de praia, né? O desenho do litoral ele é evidenciado por fotografias aéreas, por isso que a cartografia se dá presente, né? O mapeamento é necessário e serve de apoio essencial para geólogos, geomorfólogos, né? Profissionais de outras áreas, como eu fiz lá na Foz do Rio Paraíba do Sul, trabalhei com geólogo, geógrafo, e a gente teve alguns resultados interessantes na ocasião do ponto de vista de disparar discussões, né? Porque a parte técnica toda que a gente se envolve, a gente quando aplica numa área que é necessária, né? Numa área prioritária em termos de encrencas no litoral, a gente se sente um pouco meio contribuindo de alguma forma pelo coletivo, né? Mas, Henrique, é bastante coisa aí que a gente tem de temáticas para abrir, eu vou abrir agora para perguntas, né? Nós temos aí 30 e poucas pessoas presentes, eu peço que a inscrição venha pelo chat, né? Numa sequência aí que eu vou abrindo aqui. Eu andei vendo o chat aqui, já tem elogios a você, né? Tem o pessoal votando aqui, marcando presença, né? E até agora, pelo que eu estou vendo no chat, não houve uma pergunta específica ainda, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente no Observatório da Dinâmica Costeira promove, né, é justamente esses assuntos, né? E aproveitando a pandemia, a gente tem essas conversas remotas mesmo, com assuntos que são contemporâneos, que são, assim, do dia a dia e que envolvem investimento, né? A gente não pode aqui ficar no campo acadêmico, só no romântico, de pesquisar. A gente precisa de equipamento para medir, a gente precisa de dados, né? A gente depende de séries históricas para projeção para o futuro. Tem um trabalho de um aluno de doutorado de Curitiba, da Federal do Paraná, que eu acompanhei um pouco de perto, onde apresentava-se modelos matemáticos para projeção da linha de costa no futuro, mas o que faltavam eram as variáveis, né? Então, a gente não tem parâmetros variáveis que nos dê aí com segurança, em alguns trechos do litoral, dados monitorados, né? Então, por exemplo, as marés astronômicas, você tem tábua de marés, você tem clima de ondas, que às vezes a gente tem a Marinha do Brasil com dados da clima de ondas. Às vezes os surfistas até ajudam a gente aí para ver período de onda, né? Porque aqui no litoral de São Paulo a gente tem alunos das ciências do mar que são surfistas, né? Que moram na praia, né? Então isso ajuda muito. Você tem também outros elementos que dependem de investimento, né? De você ter estações para monitoramento, isso envolve recursos, isso envolve investimento de fato. Não é só o investimento de equipes interdisciplinares para discutir o litoral, né? A gente tem que aprender, né, Henrique, com o litoral de Portugal também, que o pessoal lá não brinca em serviço, né? Não é à toa que Copacabana é uma praia engordada por um projeto de um português. A gente tem muita coisa em Portugal bacana, no doutorado, quando eu defendi lá em 2005, lá no Jurássico, lá atrás, a gente tem muita coisa de referência de Portugal, né? Lá tem também Campo de Dunas, né? Litoral australiano também, tem muita coisa bacana, porque a gente tem que esquecer um pouco, esquecer não digo, mas tem que também ter olhares também para outros países que já têm uma história aí com o litoral bem marcada, né? Não são só os Estados Unidos, no litoral da costa leste e oeste, claro que lá eles têm encrencas para resolver do ponto de vista de mudanças, né? Do litoral, do desenho da linha de costa, mas temos também Portugal, temos também Austrália, Nova Zelândia, com muita coisa bacana envolvendo técnicas de monitoramento. Então, é mais ou menos um apanhado geral que eu estou fazendo, Henrique, no sentido para ver se o pessoal aqui fica motivado para fazer pergunta, né? Na verdade, até agora, tem aqui o Larry, ele afirma alguma coisa. Quer abrir o microfone, Larry? Larry F. Bom, não sei se vai querer abrir o microfone, mas ele afirma aqui o seguinte: um novo medo imediato para os litorais agora é essa revisão de compromisso com os mangues e restingas. O impacto que isso pode causar nas reservas de sedimento e morfodinâmica me assusta. É um comentário que o Larry fez aí. Se a gente for observar... Eu acho só um minutinho. Eu acho que ele está falando do CONAMA.
Eu acho que sim. Se a gente for observar, na verdade, não é só no Brasil, no mundo todo, na costa africana e locais aí de latitudes semelhantes à nossa, a vegetação de mangue ela está diminuindo no mundo inteiro, né? A gente tem indicativos de condicionantes aí regionais, locais, que de alguma forma interferem na diminuição dessa vegetação do ponto de vista de áreas erodidas também, como é o caso de Atafona, mas esse cenário é um cenário mundial, né? Na verdade, já tem uma pesquisadora europeia, que eu não estou lembrando o nome dela, acho que é inglesa, ela tem uma produção que trata dessa questão dos mangues nas áreas equatoriais. Isso é observado em outros países também, países africanos também, essa diminuição da vegetação de mangue, né? E aí a gente tem que entender o tempo do homem e o tempo geológico também, né? Alguns fenômenos que a gente vive hoje, nesse período que a gente está por aqui convivendo, né, com os elementos da natureza, mas tem elementos que se repetem também em tempo geológico, né? Então, tudo está em formação, tudo está em construção ou desconstrução. Se a gente fala de planícies costeiras, fluvio-marinhas envolvendo rios e mares, né? Esses cenários aí de foz de rio, né? Esses rios importantes que tem no Brasil, São Francisco. O Amazonas é fora do comum, né? Mas o São Francisco, o Rio Paraíba do Sul, você tem o Rio Doce também, o Espírito Santo tem muita coisa bacana por lá. Tem uma colega minha da oceanografia, muito amiga minha, muito competente lá, que trabalha questões de mapeamento, né? E sofisticando um pouco o mapeamento com os receptores GNSS, porque até então se pensava que os receptores de navegação resolviam coisas, mas na verdade não, né? Porque você tem que investir em receptores geodésicos para garantir garantir precisão mesmo do que você está medindo, porque às vezes você usa método que tem um erro muito grande, e o que você quer medir fica meio oculto, né? Então, a metodologia, ela exige que a gente tenha os receptores geodésicos, né? Sejam de uma ou duas frequências ou pares de receptores, né? Mas é isso, Henrique, eu só estou aqui meio conversando, jogando um pouquinho de conversa em relação ao tema que você trouxe. É um tema contemporâneo, emergencial, do ponto de vista de colocar a juventude a par do que a gente pode, de capacidade técnica na área de mapeamento, de dar conta de parte disso. Você é professor também aí, tem um bando de alunos que você dá aula, né? A gente também tem aqui uma tropa de alunos, e a gente insiste em que essas pessoas também entendam que mapeamento é prioridade, né? Eu estou aqui no Departamento de Ciências do Mar, que é um departamento novo, o Instituto do Mar aqui foi recém-criado, foi ano passado. Cursos com esse feitio aqui no mundo todo tem cartografia como um elemento obrigatório, aqui ainda não, mesmo no Brasil, em tempos atuais, cartografia aqui é uma disciplina eletiva, né? Mas, de qualquer forma, se você vê na Universidade de Califórnia, universidades espanholas e portuguesas, onde você tem vocação para trabalhar ciências do mar, você vê que a cartografia é um elemento estratégico para monitoramento, para mapeamento e tudo mais, né? Para sustentação do que se faz em análise do litoral. Mas é isso, Henrique. Quer completar alguma coisa enquanto o pessoal fica inibido aqui? O Odete Mello, né, está dizendo aí que eu acho que essa moça é arqueóloga, não sei. Ela diz que parabéns pela excelente apresentação. Bom, o Matheus Alexander, né? Com os processos erosivos mais intensos e as projeções ao aumento do nível do mar para os próximos 100 anos. A vulnerabilidade costeira será ainda mais intensa a ponto de regiões costeiras brasileiras transformarem suas praias em cais? Bom, eu vou jogar para você aí, Henrique. Fala aí para a gente. Eu acho que vai depender da região costeira. Como eu falei, cada região tem as suas características. Tem região do litoral que prograda, tem região do litoral que a tendência é erodir. Então vai depender muito de cada região. Eu estou falando também do mundo. Não tem como a gente generalizar assim, se o mar se elevar, a costa vai... Tem que haver, como o Gilberto falou também, um monitoramento. A gente só vai saber da dinâmica da costa se houver estudos para detectar se a tendência da costa é esse, de virar um cais ou não. Mas, a princípio, não tem como a gente... E tem uma coisa bacana, Henrique, que é o seguinte, lá no Norte Fluminense, onde eu trabalhei,
E outros locais do Brasil, assim, em parceria com o professor Paulo Rossmann, da COP, da UFRJ, que é um professor da área de engenharia civil e oceânica, né? Ele é autor de vários projetos aí de engenharia voltados para o litoral, para contenção de erosão também. O que a gente vê nos últimos anos é justamente pensar na coexistência. Por exemplo, lá em Atafona tem campo de dunas, tem trecho de erosão ativa, né? Tem uma faixa do litoral com a erosão comendo solto, né? O que a gente vai fazer com isso? É criar educação, é sair com a garotada de ensino médio, sair explicando como é que isso funciona, é a prefeitura investir em trilhas interpretativas na Restinga, criar um campo de dunas, porque as casas estão condenadas a serem soterradas. Então, existem saídas, não do ponto de vista técnico exatamente de conter a erosão marinha, né? Porque o mar destrói alvenaria e destrói mangue, então ele destrói tudo, destrói dunas também. Então, o litoral, ele nos traz aí muita coisa de aprendizado, né, do ponto de vista também de aproximar a juventude, né, eu já fui orientador de alunos de ensino médio, lá quando eu estava no Rio, né, pela UERJ, tinha aluno bolsista de ensino médio lá do Rio, lá em Atafona, na região norte fluminense, que se envolvia com as pesquisas, né, então você abre a possibilidade de ter a universidade aberta aí para a garotada de ensino médio para trabalhar questões que são vistas dentro da universidade como nosso carvão, né? Assim, a gente tem assunto demais aí para pesquisar. Então, ao invés de pensar em barreiras, obras de engenharia para conter processos erosivos que são intensos, por que não trazer aí algo que traga uma discussão mais no campo acadêmico, que eu digo, mais educacional, né? Aproximando as pessoas dos fenômenos, explicando parte disso aí pela universidade e, ao mesmo tempo, também respeitando as verdades locais, né? Aí eu estou entrando num campo maior e mais, assim, diferente do comum, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem depoimentos, narrativas de população local a respeito do fenômeno e a gente tem que respeitar isso, né? Respeitar as verdades locais também. Claro que eu estou entrando numa seara diferente, tá, Henrique? É só um momento de ter uma plateia aí, que possivelmente tem alunos seus, mas é entender que a erosão ela é um fato, né? Processos de engordamento também. Já falamos de monitoramento do GPS, cartografia, medições, comparações a partir de fotografias aéreas, né? Linha de costa medida com GPS, medidas extraídas de fotografias aéreas históricas. Então, isso aí é um cenário bom para a gente ter sempre assunto para essa garotada aprender um pouco, né? Então, é nesse caminho. A Yara, Carla, quer abrir o microfone, Yara? Eu não sei se as pessoas querem abrir o microfone. Eu estou lendo aqui o que as pessoas estão escrevendo no chat. Se quiser abrir o microfone, Yara... eu vou ler, então. Ela pediu para eu ler. Sobre os estudos de erosão costeira no litoral alagoano, o que está faltando para ocorrer um incentivo estadual sobre essas áreas? Sendo que são áreas de grande fonte de renda através de turismo e pesca. Então, a Yara está trazendo aí o litoral de Alagoas, uma questão aí, incentivo estadual sobre essas áreas. Na verdade, é o Estado, né? Em que medida o Estado ela pode intervir, né, positivamente sobre essas áreas? Diga aí, Henrique, você que é o cara aí da Alagoas, né? Antes de responder, Yara é minha aluna bolsista, viu? Ela Provocando, ela vem ela fez essa provocar. pergunta. Ela disse: eu não vou deixar sem pergunta, não. Eu vou fazer para ter uma perguntinha ali no chat. Antes de responder, Yara, a gente falando de comunidade, de trabalhar a questão da dinâmica costeira na comunidade, a gente também ia iniciar um processo de extensão no município da Barra de São Miguel, nas escolas públicas. Seria erosão costeira no ensino médio. Então, a gente ia tratar isso no ensino médio, ia ter uma visita a campo, preenchimento de ficha, de avaliação, tudo, para que os estudantes também passassem aquilo ali para os seus familiares e isso fosse disseminado na comunidade. O que pode, o que não pode, como é que funciona, e seria interessante. Mas aí veio a pandemia, ninguém pode entrar mais na sala de aula, pronto, aí parou o projeto. Mas é só pensar que a pandemia é temporária, é um temporário que pode levar anos, mas vamos lá, pensar. Isso. Temporário. E sobre a pergunta da Yara, tem eu não sei se chama Projeto Orla também, Gilberto. Se eu não lembrar, você lembrar,
Cada município litorâneo do Brasil tem que desenvolver o seu projeto. Eu acho que é projeto Orla também, não lembro, em que ele tem que definir áreas de proteção, como será urbanizada aquela área litorânea, e tem que definir também a ocupação e proteção do litoral, interligado ao plano diretor de cada município. Então, aqui em Maceió, só tem o único município que concluiu, eu acho, foi o município de Paripoeira, no litoral norte de Alagoas, que implantou o projeto Orla, então do começo até o fim. Foi até a professora Roxana que auxiliou, foi minha orientadora, auxiliou nesse projeto Orla lá. Maceió, eu acho que ainda não terminou, nem implantou. Barra São Miguel tinha iniciado até a informação que eu tenho aqui está parado. Então, apenas um município desenvolveu esse projeto do Ministério do Meio Ambiente, acho que é o Ministério do Meio Ambiente, para proteger a sua orla e utilizar de forma racional. Então, quer dizer, mecanismo tem, falta o município aplicar o mecanismo que existe. Tá? E, financeiramente, os municípios, talvez durante a implantação do projeto Orla, tenham interesse em delimitar a posição e fazer estudos na linha de costa daquele município. Mas não é a realidade atual. Geralmente, o Estado, os gestores, não têm um interesse, apesar que eu tenho certeza que sabem da importância, mas não tem um interesse em botar isso em ação, em desenvolver. Então, por exemplo, no município de Marechal Deodoro, eu já pensei em procurar o prefeito, a secretaria, oferecer a pesquisa em troca de material de consumo, para que vai beneficiar o município. Mas sabe aquele negócio que a gente não sente que você vai chegar lá, vai ter Henrique, olha só, aqui em São Paulo, que é o estado mais rico do país, no litoral aqui centro, né, onde eu estou fixado há 7 anos, as prefeituras não têm visão ampliada. Na verdade, como aconteceu lá no Norte Fluminense, o Porto do Açu, quando você tem empreendimentos de grande porte, e aqui o Porto de Santos também, e as indústrias, né, que se instalam nas imediações do porto, aí sim surgem possibilidades de prefeituras se mexerem, né, com medidas compensatórias, envolvendo o Ministério Público. Então, o que a gente observa um pouco aqui, na minha experiência, é uma possibilidade forçada, né, das prefeituras se mexerem junto com o Ministério Público e as secretarias aí, no campo de investir com as universidades em pesquisa de fato, né? Eles, na verdade, no Ministério Público, eles não querem a pesquisa em si, eles não querem só um diagnóstico, eles querem a ação efetiva na comunidade, os efeitos positivos, né? Geração de renda. Existe um desenho interessante do Ministério Público nessa questão. Então, quando a gente fala de mobilização do Estado, né, de Alagoas, ou do Estado, que eu digo também, pensando no município, é um assunto duro, né, porque é um assunto duro demais, porque a valorização da pesquisa acadêmica, mesmo tendo uma parceria com escolas públicas, né, como garotada de ensino médio, são iniciativas isoladas, que às vezes não têm essa valorização. Às vezes, em algumas audiências, a gente está lá presente, levando paulada, como eu já fiz isso no Norte Fluminense, né? Na região serrana do Rio também, já levei paulada um pouco, mas a gente leva paulada mais ou menos, né? Porque a gente tem o poder da informação também, em termos de garantir uma ampliação do que há em alguns cenários, do que pode ser feito, né? Do ponto de vista mais de competências, né? Eu vou, então, avançando aqui, Henrique, que o Matheus, ele traz aqui, professor Peçanha, boa abordagem. Aqui no sul da Bahia, temos intensos processos erosivos e grande parte tem se transformado em cais, ou então inserem rochas aleatoriamente para conter, né? É tipo uma medida paliativa, né? Não há estudos de perfil de praia em muitos locais. Aqui realizamos o evento Viver o Mar, onde abordamos os projetos do Laboratório de Geologia Costeira com jovens do município e fomentando acessos aos ambientes costeiros. Essas iniciativas com garotada de ensino médio e com a juventude é um negócio fantástico. Lá no Norte Fluminense, eu estou só fazendo um comentário aqui, eu trabalhei com estudantes
até menores de idade, que eram atores de teatro. Então, eles faziam encenações de teatro com um diretor lá, envolvendo essa questão da erosão. Um negócio fantástico demais, né? O Marco Antônio aqui coloca assim, com as projeções das bacias hidrográficas, com aumentos demográficos de até 70% para 2050, esses georreferenciamentos são de grande importância. Ele faz uma afirmativa aqui. Agora, uma coisa legal também é que a gente também, às vezes, é abordado, né, por perguntas do tipo, isso aí é um evento natural ou isso é provocado pelo homem, né, em termos do litoral, essas mudanças que há no litoral. Eu já trabalhei com esse historiador, o Aristides Sofiati, durante muito tempo, ele foi meu professor até do ensino médio, ele é historiador ambiental lá no Norte Fluminense, uma autoridade lá do ponto de vista histórico, né, de história ambiental. A gente não tem como separar muito isso hoje, porque como a gente não tem monitoramento sistemático de décadas sobre os fenômenos, a gente tem uma estimativa de como isso só pode se comportar daqui para frente, mas a gente não tem uma separação efetiva do que as barragens nos rios promovem no litoral, do que tem de intervenção humana, associado também a alguns eventos regionais, né? Então, é difícil isso, mas a gente sabe que é uma mistura dos dois, né? E, ao mesmo tempo, a gente observa que a vazão dos rios no litoral, no caso do Rio São Francisco e Paraíba do Sul, tem uma direta relação com o uso, né, da água, né, o uso ao longo da bacia hidrográfica daquele rio, né? Mas é isso, eu estou aqui me estendendo um pouco, né, para variar falando demais, né, mas é justamente para cutucar o povo aí, para ficar animado para perguntar, né. E aí com o Henrique um pouquinho, né, Henrique? Você também está com intensidade nessas temáticas aí, não só no campo aí da sua formação como mestrado, doutorado, mas como professor, né? Isso aí é um assunto que não acaba nunca, né, Henrique? Fala aí, quer comentar, Henrique? Fala aí. Como formado na engenharia de agrimensura, que hoje se chama engenharia de agrimensura e cartográfica, né, que é uma tendência nacional a ser engenharia de agrimensura e cartográfica, que na verdade fazia os concursos para engenharia de agrimensor. A engenharia cartógrafo fazia o concurso, aí não passava porque era cartógrafo, mas são praticamente praticamente a mesma profissão, então acabaram juntando e terminando esse impasse entre as duas profissões. Sim, então como formado como engenheiro agrimensor, eu tento também passar para meus alunos da agrimensura que a agrimensura não é só o levantamento topográfico, o que a gente vê na sala de aula, não é só a prática de GPS, não é só a disciplina de estradas, não é só... Você tem que aplicar também aquilo ali em alguma coisa que também traga benefício para a sociedade, que aí vem as pesquisas. Porque a agrimensura, se por ser uma engenharia, acaba sendo uma profissão mais fria, mais direta, como toda engenharia, né? Mas a gente tem que tentar aplicar a nossa profissão, a nossa formação, e também em outras áreas, aplicando, por exemplo, o levantamento de GNSS, a topografia que a gente aprendeu nas aulas, o nivelamento geométrico, a cartografia, elaboração de mapas, e isso em outras áreas sem ser a área bruta da agrimensura. Então, por isso que me formei como engenheiro agrimensor, depois fui fazer mestrado em ciências geodésicas, mas fiz também na parte de monitoramento em linha de costa. Eu fiz todo o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, a partir de fotografias aéreas de 1900 e cacetada. E aí fiz uma análise temporal de como é que estava a linha de costa, fiz taxa de erosão da linha de costa, se estava, quer dizer, taxa de deposição se estava positivo, negativo. E aí depois entrei na universidade, me afastei para o doutorado e também continuei na linha de costa. Então, permaneço com o pé na engenharia de mensura, mas aplico o que eu sei em outras áreas para também trazer um benefício à sociedade. Eu acho que os profissionais hoje em dia têm que ser assim, eles têm que diversificar, tem que pegar o que você sabe e aplicar em pesquisas que tragam benefício para a sociedade. Eu estou vendo aqui no chat, a Alessandra Lobo é estudante de geografia, pedindo indicação de bibliografia. Eu vou colocar aí um link aí com o material que eu organizei
em relação a isso. E aqui na Federal de São Paulo, aí tem um deles que é os Sentinelas das Praias, a gente aí que é o Olívio, para poder colocar o link, envolvendo geomorfologia, né? Tem muito material na rede, de boa qualidade, em PDF, de autores até brasileiros sobre isso, o Henrique conhece, de fato, né? Mas eu vou me organizar aqui para mandar para vocês aí alguma coisa do que se tem de produção em relação a isso. Vou botar um link vocês navegarem lá, que tem material lá. É o meu site pessoal aí, que na verdade é pessoal misturado com universidade, que tem, na verdade, aponta para coisas envolvendo a geomorfologia costeira também. Ok? Aqui tem mais alguém falando, deixa eu ver aqui. Tá. Não, ainda não tem mais perguntas, não. A ideia era justamente promover, né, essa discussão com uma visão geral, né, do que o Henrique trouxe, em relação às iniciativas, né, no litoral de Alagoas, e justamente a gente ter essa conversa agora, mais no final, sobre tópicos de interesse da plateia que está por aqui. Quer comentar mais alguma coisa, Henrique? Eu fiz, na verdade, deixa eu só falar mais um pouquinho, Henrique, rapidamente, eu vou aproveitar o embalo aqui, eu estou com outra janela aberta. Eu vou indicar para vocês 2 sites. É do Sentinela das Praias, que lá tem material sobre geomorfologia, da Unifesp aqui, que eu coordeno, e a gente tem um projeto aqui que é produção mediática, nas Ciências do Mar, que é uma aluna também, aí vou colocar o site aqui para vocês também. Na verdade, eu acho que eu já andei colocando lá no começo, mas é porque as pessoas chegam depois e acabam não vendo o que está no chat. Então, Sentinela das Praias é um projeto que começou aqui em 2015, trabalhando coisas do litoral de São Paulo, né? Aqui a gente tem muita coisa de Foz de Rio, né? Lá em Bertioga, tem alguma coisa bacana em Guarujá e em Santos também. E o Produção Midiática, a gente produz vídeos. Na Ilha Comprida, eu andei trabalhando logo quando eu cheguei com o projeto CNPq, envolvendo erosão na Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. São Paulo é um litoral meio feio aqui, porque não tem muito vento, né? Não tem dunas quase, né? As dunas que ainda resistiram, né, são essas do sul do estado de São Paulo, lá em Ilha Comprida. Então, diferente de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Nordeste, que você tem aí dunas estabelecidas há muito tempo, né? O litoral de São Paulo, nessa parte, é meio fraquinho, né? O vento aqui não é muito convidativo para mover os sedimentos e criar campo de dunas, né? Porque também no litoral brasileiro, o litoral de São Paulo, o estado de São Paulo, é voltado um pouco para sul, né? Então você tem aí, na verdade, uma situação que não é muito favorável para o vento nordeste-sudoeste, né? Que é o que acontece no norte do estado do Rio e grande parte do nordeste. Beleza? Mais alguém aí que abre? Ninguém quis abrir o microfone para conversar, o pessoal está tudo tímido, o professor Henrique é meio linha dura, os alunos que estão presentes ficam com medo de conversar, mas, na verdade, é para abrir o microfone também, né? A gente tem aqui a presença de um rapaz que é de Lima, no Peru. Eu estou tentando localizar, é Marco Antônio. Ele tem participado de várias palestras que a gente tem promovido, e ele é pesquisador em Lima, né? Me parece que ele é da área de geografia, e ele aqui também está conosco aqui com essa palestra envolvendo as praias arenosas, né? Eu sinalizo para todo mundo que os certificados estarão liberados assim que a gente conseguir dar conta de tudo. As pessoas ficam meio ansiosas, querem certificado logo, né? Mas eu peço que tenham um pouco de paciência, porque a gente no chat confere a lista de presença, vê as inscrições que ainda estão abertas até meia-noite de hoje, né? Para que a gente possa autorizar lá no site as pessoas baixarem o certificado, tá bom? Às vezes as pessoas não entendem esse tempo nosso interno, mas mesmo na pandemia o volume de trabalho nos bastidores é imenso, tá? Beleza? Então, Henrique, estou encerrando já aqui a plateia. Acho que sim. A Yara, mais uma vez, escreveu aí, o professor Ravi apresentou uma nova linha de pesquisa ao nosso curso, e espero que possamos produzir bastante coisas ainda sobre o nosso litoral alagoano, que eu ainda não conheço. Marechal, você falou o nome de uma cidade, a Marechal Deodoro, Marechal né? Deodoro,
É onde nasceu o Marechal Deodoro. Praia do Francês é lá? A tal da Praia Praia do... do Francês. Eu me lembro É que há lá. muitos anos atrás a minha irmã foi na Praia do Francês, trouxe muito bicho de pé para cá, para o Rio de Janeiro. Faz muito tempo isso. Quanto tempo Tem uma mesmo. parte, tem uma parte ali de Marechal que é danado para ter bicho de pé, viu? Se tiver cuidado. Mas o cenário do litoral, ela falou que nunca viu nada tão bacana aí na Praia do Francês, naquela época, né? Hoje deve ter uma ocupação mais densa, né? Mas isso Sim, sim. há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então é isso, Ah, Henrique. Maceió. Aí, Eu acho que é isso. Eu acho que deu para a gente passar bem o conteúdo. Eu acho que o pessoal gostou, pelo menos pelos comentários. eu tenho, E eu fico. Ah, eu tenho uma fala. colega da meteorologia que conhece a sua esposa, que eu acho que é arqueóloga, né? Uma moça Isso. aqui. E ela é paulista, nascida aqui, mas ela tem um sotaque de Alagoas. Ela morou muito tempo aí. Então ela adora o Maceió, ela fala aí das lagoas, né? Fala de muita coisa bacana do litoral, saindo da área central, né? Então ela é uma entusiasmada pelo estado do Alagoas, a Girlene Silva, que é uma meteorologista. Gelê. Eu Ela que falei com ela que você tinha comentado. Aí ela disse: eu lembro de Gelê, eu lembro, sim. E ela é uma moça aqui da área de meteorologia que tem feito uma diferença bacana aqui na Universidade Federal de São Paulo. Então, Maravilha. vai dar por encerrado. As pessoas estão aí elogiando, parabéns pela apresentação. Se o Henrique autorizar essa gravação, a gente coloca no site do Observatório. Tem uma aluna nossa que vai fazer uma edição só para fazer uma entrada e uma finalização, e aí vai estar Tá disponível ótimo. na página do Observatório. Henrique, então, obrigado aí. Obrigado a Eu que todos agradeço. e todos aguardem com paciência para certificado que vocês vão, na verdade, baixar do site mesmo lá, tá bom? Valeu, então, todo mundo aí, obrigado. Abração a todos. Tchau. Valeu, obrigado.